convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha porque estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Na solenidade deste dia da ceia do Senhor, eu não me arriscaria em fazer uma homilia espontânea, dada a importância profunda deste dia em que celebramos não somente a instituição da Eucaristia, mas também celebramos, fazemos memória
da instituição do sacerdócio e a instituição da caridade, o mandato do Senhor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. E o amor de Cristo, que é este amor que nos trouxe, nos reuniu, ele é um amor que vai até o fim. Ele é extremo. Ele vai até as profundezas. E aí eu gostaria de fazer essa homilia a partir de um dos versículos do Evangelho de hoje, que diz assim: depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. João capítulo 13, versículo 12. O Senhor nos amou até o fim, aqui mesmo neste mundo. Ama-nos também em nossas quedas, e o Senhor jamais nos abandona. Ele jamais nos deixaria entregues a nós mesmos. Jesus ama até o fim, nos ama até a altura da cruz. Ele caminha conosco pelas estradas do mundo e vai à nossa frente como um esposo cheio de misericórdia. Mas não vai somente à nossa frente como um bom condutor, como aquele que conhece, todas as estradas. Ele é o esposo que nos conduz, sempre tomando a nossa mão, para que não percamos o rumo do céu, o caminho que perpassa pelo deserto da nossa vida, o caminho entre a terra e o céu. A Santa Missa da Ceia do Senhor nos recorda a extremidade do amor de Jesus pela humanidade. Abeia-nos do banquete do corpo e do sangue dele, vestidos misericordiosamente nas incontáveis dores do nosso mundo. O Senhor não se conteve, desceu de sua glória divina, tirou o seu manto e tomou para si a toalha do serviço, ensinando-nos a fazer o mesmo. Aqui nós podemos contemplar a sagrada humildade que se revela no serviço de Jesus, ao juntar dois altares, o altar do sacrifício e o altar das dores da humanidade. Não existe distinção entre esses dois altares. O Senhor os juntou e fez-se alimento para nós e para tantos que nos precederam na fé e na vida. Os nossos ancestrais, a fileira dos incontáveis santos da Igreja, os mártires dos primeiros tempos e os mártires dos nossos dias. Homens e mulheres que serviram a humanidade com este mesmo amor de Jesus, o amor humilde que desce até a extrema baixeza dos nossos porões escuros da história. E aqui cabe a menção de alguns homens e mulheres que nos precederam no amor a Deus, mas também no pronto amor à humanidade. Santa Madre Teresa de Calcutá, os protomártires do Brasil, os primeiros mártires do Brasil, de Cunhaú e Uruaci, da nossa vizinha terra, do Rio Grande do Norte. São Camilo de Leles, benfeitor da caridade nos hospitais, e Irmã Dulce dos pobres, que muito amou os pobres, os mais pobres do Estado brasileiro da Bahia. A Quinta-feira Santa, ela não é apenas o dia da instituição da Santíssima Eucaristia, cujo esplendor se estende sem dúvida sobre tudo mais, tudo atraindo, por assim dizer, para dentro dela. Faz parte da Quinta-feira Santa também a noite escura do Monte das Oliveiras. Nela se embrenhando Jesus com seus discípulos. Faz parte dela
a solidão e o abandono vivido por Jesus, que rezando vai ao encontro da escuridão da morte. Faz parte dela a traição de Judas e a prisão de Jesus, bem como a negação de Pedro e ainda a acusação diante do Sinédrio e a entrega aos pagãos a Pilatos. Nesta hora, procuremos compreender mais profundamente alguma coisa destes acontecimentos, porque deles se realiza o mistério da nossa redenção. Que noite o Redentor atravessou! E o que essa noite tem a ver conosco? Na tradição bíblica, a noite significa também o obscurecimento da verdade. Nela, o mal pode avançar e desenvolver-se. Mas não devemos temê-la, pois a grande luz, Jesus, entra na noite e a supera, inaugurando um novo dia de Deus em favor dos homens. Diante dos tumultos da vida humana, nos falta a coragem para atravessar a noite. Nos falta a fé de que o Redentor caminha conosco, como um esposo cheio de luz a iluminar os caminhos do mundo, que beira o declínio porque virou as costas a Deus. Como cristãos, como bons cristãos para esta época, não podemos temer a travessia da noite do mundo. Não podemos nos exilar com a desculpa de que o mundo é perverso e de que nada de bom podemos encontrar nele. O Senhor nos pede o empenho de vestir o avental do serviço, de nos colocar a serviço dos mais pobres e dos abandonados. Nossos medos, nossos temores serão vencidos mediante o empenho autêntico da caridade de Cristo. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. O maior serviço que devemos dar ao mundo passa pelo anúncio da verdade de Cristo. O mundo padece porque se alimenta da grande mentira de que Deus não conta para o progresso humano. Neste solene dia também rezamos e fazemos memória do sacerdócio ministerial, o homem que se consagra a Deus e que colabora com a sua verdade no mundo. O sacerdócio não será um resto ultrapassado de tempos idos que o mundo não mais necessita, enquanto devem ser empenhadas todas as forças para afugentar a miséria e aumentar o progresso social? Uma pergunta: quem é capaz de falar com um doente no entardecer de sua vida, dando-lhe esperança e sentido quando as luzes desta vida se apagam? O sacerdote é o homem que coloca-se a serviço do anúncio da palavra, mesmo quando o serviço desta palavra se torna muito duro, muito difícil, fazendo-a conhecida no mundo que está marcado por toda espécie de sensações, de emocionalismos. Ao lado do serviço da palavra está o serviço dos sacramentos, que compreendem todo o percurso da vida humana. Por meio do sacramento, o sacerdote se torna o companheiro de todo o caminho da vida, das grandes decisões humanas básicas que finalmente só podem ser tomadas de maneira acertada se Deus nos dá a sua mão. O sacerdote é também o homem que se consagrou a Deus para o serviço do altar. Na verdade, é o primeiro serviço que todo sacerdote deve praticar. O sacramento da Eucaristia é a festa que vem do sacrifício. É Deus celebrando conosco.
E esta celebração é muito mais do que todo o lazer que se torna vazio, quando não há mais a festa que nós mesmos não podemos fazer. Devemos aproximar-nos da Eucaristia com a convicção interior de que nela fazemos comunhão com o Senhor. Aquilo que nós cantávamos no Salmo de hoje. É a nossa comunhão com o sangue, com a vida do Senhor. O mistério eucarístico é o dom que Jesus Cristo faz de si mesmo, escancarando-nos o bondoso amor infinito de Deus por cada um. Na intimidade da última ceia, os apóstolos receberam do Senhor o dom da Eucaristia, dom posteriormente destinado ao mundo inteiro. Na nossa travessia terrena, somos envolvidos pela sombra da cruz de Cristo. Não se trata de uma sombra que nos deixa num estado de quietude indiferente ou de apaziguamento. A alta sombra, vinda do corpo do crucificado, daquele que deu sua vida livremente, nos cobre em misericórdia missionária, nos leva à missão. Do corpo dele também brota para nós o alimento que funde a força em nossa carne, alimentando-nos e impulsionando-nos na peregrinação deste mundo. A Eucaristia é dom que nos alimenta, nos sacia e nos torna fortes para a missão. Diante de tanta profundidade que a solenidade deste dia nos dá, abrindo assim o tríduo pascal, a gente pode até ser tomado por algum espanto. Coisas tão grandiosas, coisas tão profundas, e aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe de imediato a nossa incapacidade de acolher tão grande dom que é o próprio Jesus. E esse espanto, esse temor, eles são sadios. Então, quando a gente olha para a cruz de Jesus, a gente precisa de fato se espantar. Eu dizia hoje para muitos penitentes que o pecado ele gera um grande abismo entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. E aí a gente pode se espantar, mas Deus não é próximo, Deus se encarnou. Mas o pecado, de fato, na nossa vida, concretamente na nossa carne, ele gera oposição. Por isso a vergonha quando estamos no pecado. Mas quando de fato nos arrependemos, nos convertemos, e procuramos o sacerdote para o sacramento da confissão, procuramos a igreja, esse abismo não existe mais. Quando a gente entra no confessionário diante do sacerdote, profundamente arrependido, com o coração não somente cheio de atrito, que às vezes a gente procura o sacramento com uma culpa psicológica, mas a gente precisa de fato ser humilhado na misericórdia de Deus, de fato com o coração aberto, escancarado, para receber a misericórdia que brota da cruz de Jesus. E aquilo que era medo, e aquilo que era gerado em nosso coração, esse certo temor, se torna proximidade. Deus se faz próximo. Neste tríduo pascal nós queremos, então durante todo o tempo da quaresma, nós trilhamos um caminho de penitência, de purificação. E todo o caminho quaresmal nos prepara para o dia de hoje, para o tríduo pascal que se inicia hoje.
como o nosso coração, como o seu coração se preparou. O Senhor, Ele quer nos dar a sua misericórdia da altura da cruz. Ele sobe na cruz, no lugar mais alto do mundo, mas também Ele nos chama a subir na sua cruz. Então, este dia tão solene, ele deve marcar o nosso interior, a nossa vida interior. Tudo aquilo que é oposição, tudo aquilo que é pecado, Deus quer nos chamar à sua graça. Deus quer nos chamar à vida nova. Não devemos temer, não devemos ter medo. Devemos suplicar ao Senhor que Ele nos dê a graça de um verdadeiro arrependimento para subir na altura da cruz dele. Que a Virgem Maria, a mãe do belo amor da cruz, nos acompanhe com sua maternal oração. Que neste ano mariano tenhamos o nosso amor a Deus e aos irmãos renovado e parecido com o amor dela. Um amor que sempre se une e sempre se compromete na evangelização do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora acompanhar o rito do lava-pés. Não é um momento de teatro que a gente vai assistir. É também um momento dentro da Santa Missa de oração. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Ele nos ensinou a fazer o mesmo. E que tipo de amor é este? Que se abaixa, Ele sendo Deus, mas se abaixa, lava os pés, purifica. Que tipo de amor é este? Então, nós queremos neste momento, no rito do lava-pés, pedir que Ele renove o nosso amor a Ele, primeiramente, mas também que Ele nos ensine a lavar os pés dos nossos irmãos. E lavar os pés um dos outros é perdão, é caridade, é compromisso na evangelização. Significa serviço, significa missão. Então acompanhemos com muita piedade, então, este momento que nos lembra que Ele nos amou até o fim.